gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez eu, Joyce Vieira, por aqui no nosso canal Tá na Bíblia, para junto darmos continuidade ao estudo dos evangelhos canônicos na sua ordem cronológica. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo no nosso canal, mas não se esquece não, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá uma curtida e compartilhe, porque o nosso desejo é que essa mensagem alcance muitas e muitas vidas. Chegamos então ao momento em que os visitantes do Oriente vão buscar o menino Jesus, aquele que seria o rei. Vamos então para Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 1. E vemos então a afirmação de que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Belém, uma cidade que fica ao sul de Jerusalém e está colocada numa cadeia de uma rede montanhosa, uma cadeia montanhosa, melhor dizendo. Belém da Judéia, uma região também chamada de Judá. Isso está lá no verso 6 de Mateus 2, tá? Vemos a profecia dada no Antigo Testamento por intermédio do profeta Miqueias se cumprir. Nós temos esse registro no capítulo 5 e o verso 2, lá no livro do profeta Miqueias. Para se cumprir essa palavra que foi profetizada lá no Antigo Testamento, Jesus vem nascer em Belém. E embora seus pais vivam em Nazaré, eles vão para Belém e é lá que Jesus nasce. Esse estudo bem detalhadozinho, bastante clareza, nós vimos na semana passada. Se você não assistiu, corre lá no nosso vídeo da semana passada. No verso 1, então, lá do 2º capítulo de Mateus, percebemos a seguinte fala: uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nesse versículo, nós não temos a definição exata de que foram 3 magos, como é contado por aí, né? Toda vez que chega o Natal, vemos 3 reizinhos com uns presentinhos na mão, mas na Bíblia não existe essa clareza de que eram somente 3 magos. Talvez essa analogia tenha sido feita devido ao número de presentes que eles ofereceram. Percebemos que eram 3 tipos de presente, né? Incenso, ouro e mirra. Mas o número de magos não está descrito na Bíblia. Vemos que o período do nascimento de Jesus foi o período do tempo de Herodes. Então, ao verem a estrela, os magos começam a ser guiados por essa estrela e chegam até Herodes. Ali eles param e perguntam: onde é que está aquele nascido rei, o rei dos judeus? E isso está lá no verso 2. Vamos lembrar que o Herodes, ele era considerado rei da Judéia, certo? Essa informação nós já passamos aqui também no nosso canal. E ele não estava nada satisfeito com essa notícia de que o verdadeiro rei dos judeus havia nascido. E por isso, então, ele ordena a tal matança das crianças que nós vamos ver daqui a um pouquinho. Com relação aos magos, nós temos então, não temos na verdade muitas notícias, nem mesmo o número de quanto eles eram, mas sabemos, porém, que de acordo com a tradição, eram homens de alta posição social, portanto eram homens ricos. O que vemos é que esses homens vieram de terras distantes e reconheceram a Jesus como Messias, enquanto que a maior parte do povo escolhido de Deus em Israel não o fez assim. Repara lá no verso 2 que esses homens que vieram de terras distantes estavam em busca do menino, porque desejavam adorá-lo. Os presentes oferecidos é uma forma de reconhecimento da realeza e da divindade de Jesus. Uma indagação existe no porquê os magos entenderam que aquela estrela apontava para o Messias. Bom, talvez eles conhecessem as tradições do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. Talvez fossem astrônomos do Oriente que estudavam os manuscritos antigos. Talvez tenham recebido uma mensagem especial de Deus que os dirigiu até o Messias. Fato é que o mesmo Deus que os guiou através da estrela até que eles encontrassem um menino, também os orientou para que eles fossem embora e não voltassem pelo mesmo caminho trazendo as notícias a Herodes.
Por que eu estou falando disso? Porque lá no verso 3 nós vemos que o rei Herodes ouviu essa informação de que os magos estavam em busca do rei que havia nascido e ele se perturbou. Quando os magos disseram que Jesus havia de nascer, que o Cristo havia de nascer em Belém de Judá, pela predição do profeta, isso está descrito no verso 6, que diz assim, eu vou ler para vocês: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, nesse momento, percebe que o seu reino está em risco. Vamos lembrar o seguinte: Herodes, um homem de coração muito mau, ele direciona os magos a Belém e diz: quando vocês acharem um menino, por favor, venham me informar onde ele está precisamente, porque eu também desejo adorá-lo. Mas nós sabemos que isso não era verdade. De fato, Herodes queria matar Jesus. Então, o Herodes, ele não era um legítimo herdeiro do trono de Davi. Essa é uma informação também bastante preciosa. E por esse motivo, muitos judeus o detestavam e o consideravam como um usurpador do reino. Existe, portanto, um ponto bastante interessante em toda essa narrativa. Está descrito lá no verso 3 e diz que não só Herodes se perturbou com essa informação, mas toda Jerusalém se perturbou com essa notícia vinda do nascimento de Jesus em Belém, o Cristo. Precisamos entender que o medo de Herodes era que Jesus tomasse o seu lugar no trono. Mas e por que os judeus também se perturbaram? Bem, os judeus também se perturbaram porque perceberam que magos vindo de uma região chamada Pártia, uma região poderosa, depois de Roma, ela também era bem poderosa, estava acolhendo então um rei judeu. E esse rei poderia tirar o poder de Roma. Assim sendo, a terra de Israel, distante de Roma, seria uma presa fácil para uma nação que tentasse obter um controle maior. Certo? Bom, Herodes se preocupa porque ele sabia que o povo de Deus esperava um Messias vindo em breve. No entanto, a maioria dos judeus ansiava por um Messias, mas aquele que fosse um libertador político, um libertador militar, como Alexandre o Grande tinha sido. Líderes religiosos da época, de fato, acreditavam no cumprimento literal das profecias do Antigo Testamento. Embora soubessem que a profecia dizia que o Messias nasceria em Belém, eles esperavam por um rei nascido numa condição de realeza e não um pobre menino nascido numa manjedoura. Por isso, então, não reconheceram a Jesus como Messias. Outro ponto interessante, então, são os presentes que os magos deram para Jesus. Vamos perceber que eles estavam presenteando aqui aqueles que eles consideravam rei. Dessa forma, o ouro representa um presente para a realeza, o incenso representa um presente para a divindade, percebam que eles reconhecem Jesus como Deus, e a mirra, uma especiaria usada para ungir o corpo para o sepultamento. Eles adoraram a Jesus, o Rei dos Reis. Vamos lembrar que nesse momento, os magos que encontram o menino Jesus, nesse momento já tinha passado aí 2 anos do nascimento de Jesus. Jesus não era mais um bebezinho ali na manjedoura. O próximo acontecimento, então, que segue a partir do verso 3 do capítulo 2 de Mateus, é então quando Jesus e sua família fogem para o Egito. Bom, Herodes percebe que os magos vão embora e não trazem a notícia para ele de onde está o menino precisamente. E aí, muito irado, ele vai tentar matar Jesus. E José, mais uma vez, tem um sonho, e nesse sonho ele vê um anjo do Senhor que disse para ele claramente as seguintes palavras. Isso está registrado em Mateus 2,13, diz assim: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Embora tenha sido uma fuga, José se levanta de noite e foge para o Egito. Essa ida para o Egito não era incomum naquela época. Nós sabemos que naquela época havia colônias de judeus em cidades egípcias. E essas colônias, na verdade, se desenvolveram durante o período do grande cativeiro. Isso você pode verificar lá no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 43 e 44.
Bom, voltando para cá, Jesus e seus pais ficam no Egito até a morte de Herodes. Aí mais uma profecia se cumpre. Veja lá o verso 15, fica bem claro quando ele fala o seguinte: do Egito chamei o meu filho. Fica claro, né, gente, aqui no verso 16 também o perfil de Herodes. É nesse momento agora que Herodes, percebendo que havia sido iludido, que os reis não tinham lhe dado a informação que ele havia solicitado, pelo contrário, os reis magos se vão sem dizer nada, Herodes manda matar então todas as criancinhas de 2 anos para baixo. E aí você entende por que é de 2 anos para baixo? Porque nessa época então, Jesus não era mais um bebê, ele já devia estar com aproximadamente 2 anos. Essa profecia foi dada por Jeremias e está lá. A gente pode ver então em Mateus 2, 17 a 18, dizendo assim: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu a voz. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Por que cita então Raquel aqui nesse momento? Vamos lembrar que Raquel é a esposa preferida de Jacó. Jacó teve seu nome mudado por ter lutado com um anjo e vindo a chamar-se então Israel. Jacó é, portanto, o pai das 12 tribos de Israel. E a sua esposa, então, Raquel, seria a mãe de todas essas nações vindas de Israel, inclusive a tribo de Judá. Por isso, então, diz que Raquel chora, pranteia os seus filhos. São essas crianças que são dessa tribo, dessa nação, que são mortas por Herodes. Essa referência de Raquel chorando por seus filhos mostra que haveria um tempo em que as crianças seriam ceifadas. E aqui está o cumprimento desta palavra. Vamos encerrar esse estudo falando do retorno do Egito. Então, depois da morte de Herodes, José, Maria e Jesus voltam para sua terra. Mais uma vez, José é avisado em sonho por um anjo. A decisão de José em seguir para a região da Galileia também foi uma revelação. Em sonho, uma revelação divina, um aviso dado para José. Herodes já estava morto, mas seu filho Arquelau reinava na Judéia no lugar de Herodes. Sendo Herodes o pai de Arquelau, não seria prudente José voltar para aquela região. Isso tudo está lá descrito nos versos 19 e 22 do 2º capítulo de Mateus. Buscando o entendimento da história dessa época, nós precisamos ver que Herodes, temeroso que Roma não fosse dar credibilidade aos seus filhos depois da sua morte, ele divide o reino em 3 porções, dando uma porção para cada filho. Assim sendo, Arquelau recebeu Judéia, Samaria e Idumeia, Herodes Antipas recebeu Galileia e a Pérea, e Herodes Filipe II recebeu Traconites. Arquelau, aquele que estava na Judéia, era também um homem violento como seu pai, e no seu reinado ele também matou muitas pessoas. Por isso o Senhor avisa José para que não vá para lá, porque dessa forma o menino Jesus estaria seguro, estaria em segurança. Queridos, eu encerro então o estudo de hoje, lembrando que todas as situações estão debaixo da mão poderosa do nosso Deus e nada foge ao seu controle. Assim eu faço uma citação de Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque isso sim está na Bíblia.